doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua. Amém. Graça e paz, irmãos. Lembrando aos irmãos que próximo domingo, pela manhã, 9 horas da manhã, nós estaremos realizando um culto e vamos recomeçar essa atividade de domingo pela manhã, né? Então, eu sempre digo que o culto de domingo pela manhã, as minhas maiores experiências foi no culto de domingo pela manhã, porque eu acredito que toda vez que nós dormimos, quando nós acordamos, nós estamos mais assim, espiritualizados, né? Parece que somos mais sensíveis espiritualmente, porque à medida que nós vamos transcorrendo o dia, nós vamos ficando cada vez mais mundanizados, secularizados. Mas a gente acorda de manhã ainda com aquela espiritualidade a flor da pele. Eu creio que Deus tem mais facilidade de se comunicar conosco pela manhã. Então vamos iniciar essa atividade e vamos dar as primícias do tempo para Deus, né, nesse dia. Então, eu estou aqui procurando me desapegar aqui da Bíblia, daqui, para ler ali, né, com os irmãos. Então, lança aí na parede aí, Atos capítulo 16. Vamos ver aqui no domingo, no domingo eu preguei em Atos, capítulo 16, sobre como Lídia foi salva. Hoje eu vou prosseguir no mesmo capítulo 16 de Atos, mostrando como o carcereiro foi salvo. É a sequência, né? Então vamos ler aí alguns versículos. Pode estar Atos 16, a partir do verso 22. Vamos lá. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Pode continuar. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Continua. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pode ir. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Continua. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Continua. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Continua. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário para fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, e pôs-lhes a mesa, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Amém. Então, creio eu que na salvação de Lídia, Deus mostrou
um fenômeno que aconteceu dentro dela, portanto invisível aos olhos humanos. O que Deus operou para salvar Lídia, diz lá o texto de Atos 16:14, foi: o Senhor abriu o coração de Lídia para que atentasse para o que Paulo dizia. Então, o que Deus fez ali foi: Deus abriu o coração de Lídia. Só que isso ninguém viu, né? Eu acredito que ela sentiu alguma coisa dentro dela, mas quem estava olhando não apareceu nada. Foi uma ação interior de Deus. E agora, na salvação do carcereiro, foi o contrário. Na salvação do carcereiro, Deus mostra algo que aconteceu do lado de fora, algo que todo mundo viu e todo mundo sentiu, mas sempre naquele pensamento que é Deus que está agindo, é Deus que está fazendo algo para salvar o ser humano, mostrando aquela ideia de que é Deus que opera a nossa salvação. Mas eu não estou radicalizando, colocando a responsabilidade só em Deus, mas mostrando, né, nesses dois textos, o que é que a pessoa também fez, né? Para que, se nós aqui somos salvos, Deus fez uma série de coisas para nos salvar, e nós devemos ter feito alguma coisa, que é o caso aí desse texto aí. Mas antes de eu prosseguir nesse pensamento, de analisar a salvação do carcereiro, primeiro eu estou assim, rapaz, eu sou uma pessoa que eu vivo estudando, né? E aí, a maior parte dos irmãos certamente não é assim. Por exemplo, a palavra carcereiro, todo mundo sabe o que é carcereiro? Parece até uma besteira, né? Mas pode ter algum irmão, o que será carcereiro? Carcereiro é aquela pessoa que toma conta dos presos. Então tinha uma penitenciária lá na cidade de Filipos, na Macedônia, e nessa penitenciária onde Paulo e Silas foram lançados, eles foram colocados sob os cuidados do carcereiro. Carcereiro era a pessoa que tomava conta do cárcere, era o encarregado dos presos. Isso aí é o carcereiro, ele foi salvo, né? O que eu quero que nós reflitamos hoje é: o que é que Deus fez para salvar esse carcereiro? Aí eu vou agora entrar com dois pressupostos, né? Eu vou colocar aqui dois pressupostos que Deus fez para salvar esse carcereiro. Em primeiro lugar, eu quero mostrar aos irmãos, não desse texto aqui, mas outros textos, que Deus tem um livro chamado o Livro da Vida, que é chamado o Livro da Vida do Cordeiro, ou seja, o Cordeiro é Jesus. Apocalipse fala, né, o Livro da Vida do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Então, existe um livro da vida, onde estão escritos o nome de todos os que serão salvos. E a Bíblia diz que esse livro da vida, onde os nomes dos que serão salvos estão escritos, ele foi escrito desde a fundação do mundo. Algumas traduções trazem até assim, antes da fundação do mundo, né? Mas geralmente a tradução diz, esse livro que foi escrito desde a fundação do mundo. E a fundação do mundo é quando a Bíblia diz assim, começando o livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele criou a terra, aqui o mundo é a terra. Então desde esse tempo Deus fez um livro e ele colocou os nomes naquele livro dos que serão salvos. E aí Deus colocou lá o nome de Lídia, e Deus colocou no livro também o nome do carcereiro, né? Porque esses são os que Deus predestinou para serem salvos. E aí, se alguém aqui está salvo, acredito que todos estejam, talvez nem todos, mas quase todos, né? Os nossos nomes foram escritos nesse livro da vida, desde a fundação do mundo. E aí, só que Deus fez, ele colocou os nomes no livro da vida, e depois ele fez algo mais. Eu estou com vários versículos na minha mente que fala do livro da vida. Eu acho que eu vou colocar. Eu sempre gosto de mostrar na Bíblia o que eu estou citando, né? Para não restar nenhuma dúvida que eu não estou tirando da minha cabeça do que eu estou falando. Coloca aí Filipenses 4:3. Então os fez subir. Não, já ainda está naquele, né? E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, essas duas mulheres,
porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Apocalipse 3:5. Livro da vida. Apocalipse 3:5. Está meio devagar, né? O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, irmão, esse livro da vida está mencionado aí. Eu quero já dar uma explicação aqui sobre o seguinte, olha. Não existe em nenhum lugar da Bíblia dizendo que nomes serão escritos no livro da vida. Mas existe texto dizendo que nomes serão riscados do livro da vida. Aí eu digo assim, olha, pode até Deus colocar, ele fez o livro lá no começo, né? Colocou os nomes lá. Pode ser até que ele vai acrescentar algum outro nome, porém a Bíblia não diz, né? O que a Bíblia diz é: nomes poderão ser riscados do livro da vida. Portanto, pessoas que foram predestinadas, cujos nomes estão no livro da vida, poderão ter os seus nomes riscados do livro da vida. Isso é muito sério. Agora, Apocalipse 13:8. E adorá-la, a besta, o anticristo. E adorá-la-ão. Acho interessante que a tradução na linguagem moderna, nova tradução na linguagem de hoje diz assim: o monstro, ela chama de monstro, o anticristo ou a besta, né? E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui tem um problema nessa tradução aqui, que eu quero dizer para os irmãos. Olha. Examinei vários comentários aí. E o sentido desse texto não é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, mas o sentido desse texto é que os nomes que foram colocados no livro da vida foram colocados desde a fundação do mundo, e que este livro pertence ao Cordeiro que foi morto. Não é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, mas é que os nomes que foram colocados no livro da vida foram colocados desde a fundação do mundo, e esse livro pertence ao Cordeiro que foi morto. Então você já vê então que aquela tese de que o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo é reforçado nesse versículo aqui, se ele corretamente traduzido, né? Agora Apocalipse 17:8. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição, e os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Agora esse aí está claro, né? É a luz desse versículo aí que deve se interpretar 13:8. Se admirarão quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Então, irmãos, para que o carcereiro fosse salvo, que eu estou procurando mostrar assim: Deus colocou o nome do carcereiro no livro da vida, desde a fundação do mundo. E aí Deus, com o nome do carcereiro no livro da vida, quando chegou o tempo, Deus começou a fazer uma série de coisas para salvar o carcereiro, cujo nome já está no livro da vida. E aí eu vou mostrar uma das coisas que Deus fez aqui. Eu estou sendo tentado a voltar para a minha Bíblia. Mas bota aí, Jeremias 16:16. Eis que mandarei muitos pescadores, olha aí, muitos pescadores, atente bem, pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão
Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, de sobre todo o outeiro e até das fendas das rochas. Aí fala, Jeremias 16:16, que Deus mandaria muitos pescadores e muitos caçadores para pescar essas pessoas. É claro que aqui, para ser sincero, está se referindo à diáspora judaica, né? Deus está dizendo que Ele espalharia os judeus por todas as nações, e depois Ele mandaria pescadores e caçadores para trazê-lo de volta, né? É a diáspora, os judeus espalhados pelo mundo, mas quando chega no Novo Testamento, isso pode ser aplicado à igreja. Então coloca agora Mateus 4:18. Mateus 4:18. Pois é o seguinte: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Olha aí, pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então estão vendo aí, irmãos, que Deus escreveu o livro da vida, botou os nomes lá dos que vão ser salvos. Depois Deus mandou pescadores e caçadores para caçar essas pessoas cujos nomes estão no livro da vida. E agora, em Atos 13, eu quero mostrar em Atos 13 como esses dois, Paulo e Silas, claro que aqui em Atos 13 ainda é Paulo e Barnabé, né? Porque essa é a primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária que ele chega em Filipos, mas o princípio é o mesmo. Então vamos ver como foi que Deus, o Espírito Santo, enviou os pescadores ou os caçadores para caçar essas pessoas cujos nomes estão no livro da vida. Estou mostrando o seguinte, irmão: é Deus que está providenciando a salvação, é Deus que está fazendo praticamente quase tudo para salvar aqueles que Ele colocou no livro da vida. Então diz aí, Atos 13:1: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Observe o que Deus está fazendo para salvar, irmãos. O que eu estou querendo mostrar aqueles que aqui estão salvos, foi Deus que fez praticamente tudo, né? Colocou o nome no livro da vida, mandou os pescadores e os caçadores para caçá-los, e agora esses pescadores, eles chegaram a Filipos, que agora é Paulo e Silas, que estão lá em Filipe, né? Porque eles, na segunda viagem missionária, Paulo se separou de Barnabé e agora se tornou companheiro dele, foi Silas que se tornou companheiro dele. Então vamos voltar lá para Filipos, onde o carcereiro foi salvo, né? Esses dois pregadores, Paulo e Silas, eles foram presos, né? Você observe que a pregação do Evangelho, mas aí, observando, irmãos, a soberania de Deus, observando os métodos de Deus, o modus operandi de Deus, Deus querendo salvar alguém, não há limite para o que Deus possa fazer, né? Uma certa vez Jesus disse assim: aos homens é impossível serem salvos, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Deus pode fazer qualquer coisa quando Ele quer salvar alguém. Eu acredito que o fato de Paulo e Silas serem presos em Filipos, foi Deus que providenciou que eles fossem presos, porque a maneira de Deus sabia que Ele queria salvar o carcereiro, embora Paulo e Silas não sabiam, o próprio carcereiro não sabia. E aqui eu vejo uma diferença entre o carcereiro e Lídia, porque Lídia, a gente percebe que ela buscava a Deus, ela era uma temente a Deus,
ela praticava o judaísmo, mas o carcereiro não. Nada é dito a respeito da religião do carcereiro. Tudo indica que o carcereiro era pagão, seguia o paganismo. Ele não era uma pessoa que buscasse a Deus, porém Deus tinha resolvido salvá-lo. Então, creio eu que Deus fez com que Paulo e Silas fossem presos, para poder aproximá-los do carcereiro. É complicado, né? Porque então quer dizer que Deus pode nos colocar numa situação difícil para poder salvar alguém. Ele pode fazer isso. E aí, quando chegou lá naquela prisão, Paulo e Silas, eles foram açoitados, né? Com muitos açoites. Os magistrados mandaram açoitá-los com muitos açoites. E eles foram colocados aos cuidados do carcereiro, cujo nome não é declinado aqui, não sabemos o seu nome. E aí o carcereiro, sendo um homem extremamente, acredito, um homem responsável, zeloso do seu trabalho, do seu ofício, ele prendeu Paulo e Silas, numa cela lá no fundo da prisão, lá no fundo, era uma cela lá no final, né? Aqui diz, né, que era uma cela interior, né? O cárcere interior, era uma cela lá no fundo, que era mais difícil deles fugirem. E além disso, ele ainda amarrou os pés dele no tronco, ou ele acorrentou os pés dele no tronco. Ele tinha lá uns troncos, era de madeira, naturalmente para acorrentar os pés dos presos, para dificultar, impossibilitar que eles fugissem. Então o carcereiro tomou todas as providências para que Paulo e Silas não fugissem daquela prisão, né? E a gente sabe muito bem que um dos motivos é porque, está aqui no texto, né? Quando o carcereiro, ele despertou, porque ele estava dormindo, e ele pensou que os presos tivessem fugido, ele pegou a espada dele e ia se matar, ele ia cometer suicídio. Por quê? Porque a justiça romana era muito severa. Se os presos realmente tivessem fugido, ele sabia que ele seria morto, ele seria condenado à morte, ele seria justiçado. Se nós formos lá em Atos capítulo 12, quando o anjo tirou Pedro da prisão, Herodes mandou chamar os soldados que estavam lá, e aí interrogou os soldados, depois mandou matá-los, porque eles tinham deixado o preso fugir, né? No caso aí, os soldados não tinham culpa nenhuma, porque foi o anjo que tirou. No caso aqui, é semelhante. O carcereiro sabia que se ele deixasse os presos fugir, ele seria morto, ele seria punido com a pena de morte, né? Pela justiça romana. Então, mas aqui, o que nós podemos ver é assim: o que Deus está fazendo para salvar esse carcereiro? E aí eu quero deixar aqui na mente dos irmãos o seguinte: olha, nós não podemos ter a vaidade de achar que fomos nós que fizemos isso, que fizemos aquilo, quando fala da salvação, a Bíblia procura dizer para que ninguém se glorie diante de Deus. Nós não podemos nos gloriar diante de Deus, porque a nossa salvação foi praticamente feita tudo por Deus. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que criou toda a situação. Nós ficamos praticamente encurralados, num beco sem saída, porque Deus nos cercou de tal maneira que é quase impossível a gente não se salvar. Eu digo quase, porque fica ainda no ar algumas coisas, né? E aí o que acontece? Nessa situação, nós podemos imaginar, naquela penitenciária, o carcereiro estava dormindo lá na sala dele, né? Tinha outros presos nas celas, e era meia-noite, e Paulo e Silas oravam. Eu observo que na questão da salvação, a oração aparece sempre conectada com a salvação. Por isso que nós devemos orar pelas pessoas que nós queremos que sejam salvas, porque a impressão que dá é que dificilmente alguém será salvo sem que alguém ore por ele, ou por essa pessoa. Então, Paulo e Silas, eles oravam meia-noite, né? Podemos imaginar, olha, meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E aqui eu sempre coloco esse reparo, né? Nós estamos numa geração muito musical, e alguns ministros de música podem até falar só que eles cantavam, mas eles oravam em primeiro lugar e cantavam, né? Cada aspecto aqui, a oração e o louvor, a oração e o cantavam para Deus, e era em voz alta.
Eu posso imaginar a coragem de Paulo e Silas. Oravam e cantavam em voz alta, meia-noite, e os outros presos escutavam. Eu não sei se algum preso reclamou e gritou, e blasfemou, e disse algum impropério ou palavrão, mas a impressão que dá é que a oração de Paulo e Silas, que eu acredito que em voz alta, e o louvor que eles cantavam a Deus, eu creio que tinha muita unção, porque aparentemente ninguém reclamou. Naturalmente o carcereiro não estava ouvindo nada, porque o carcereiro devia estar em alguma sala lá, separada, onde ele estava dormindo. Aí vem a questão, Deus está fazendo tudo isso para salvar esse carcereiro. De repente, e a expressão de repente, ela aparece aqui no texto, verso 26, e de repente, os irmãos que conhecem a Bíblia sabem muito bem que essa expressão de repente, ela tem um significado específico, ela tem um significado revelador. No dia de Pentecostes aconteceu a mesma coisa, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e lá no Antigo Testamento, de repente virá o seu templo, o Senhor, Malaquias 3:1, e aqui está dizendo, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, o que Deus está fazendo para salvar esse carcereiro? A minha pergunta é essa. Deus quer salvar o carcereiro. O que Deus está fazendo para salvar esse carcereiro? Porque até então o carcereiro não está interessado na salvação, não. E quando Deus quer salvar alguém, mesmo que a pessoa não esteja interessada, mas Ele vai mover muitas coisas para salvar a pessoa. Aí aconteceu o seguinte, um terremoto. E aí eu fico pensando nesse terremoto, um grande terremoto. A expressão que é usada aqui não é nem um terremoto, é um grande terremoto. Esse terremoto parece que era um terremoto inteligente. Era um terremoto direcionado, controlado, porque esse terremoto poderia ter afundado aquela penitenciária no abismo, poderia ter caído em cima do preso e matado todo mundo, mas não foi isso que aconteceu. O terremoto, os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Parecia um terremoto inteligente, porque a função do terremoto foi abrir as portas das celas, e todos os presos foram soltos. Esse foi o tipo de terremoto. E nessa hora, irmãos, eu não resisto. Coloca aí Mateus 28:2. É o único lugar onde explica o que é um terremoto. Pode até a ciência ou a pseudociência moderna dizer que as placas tectônicas se moveram, mas a Bíblia está dizendo outra coisa. Ou então foram os anjos que moveram as placas tectônicas, Aqui, Mateus 28:2. Eis que houvera um grande terremoto, mesma expressão, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou sobre ela. Então, a explicação em Mateus é que o grande terremoto em Mateus, quando Jesus ressuscitou, ele foi ocasionado pela descida de um anjo ali. Então, como a Escritura se interpreta com a própria Escritura, creio eu que lá em Filipos não foi diferente. Eu acredito que ali em Filipos aconteceu uma guerra no ar. Aconteceu uma guerra invisível. Nós estamos no mundo que há seres invisíveis em nosso redor, há espíritos, há anjos caídos, e há os anjos de Deus. Então eu acredito, porque esse é o ensino do Antigo Testamento e até o Novo, Deus responde às nossas orações geralmente mandando um anjo. Na vida de Daniel isso acontece mais de uma vez. Daniel ora, e aí Deus manda o anjo. Quando nós oramos, Deus manda o anjo, só que o anjo é invisível. Nós não vemos o anjo, mas nós só percebemos o resultado da ação invisível dele. Então eu acredito que o que aconteceu lá em Filipos é que pelas orações e pelos louvores de Paulo e Silas, Deus enviou um anjo. Acho que não foi um anjo só, creio eu.
Eu acredito até que dificilmente anjo anda só. Ele anda com um exército de anjos, só que às vezes aparece só um, aparece só o comandante. Para não amedrontar os seres humanos, aparece só o comandante. Foi o caso, aqui não apareceu ninguém. Eu creio que a ação dos anjos aqui em Filipos, ela foi invisível. Mas na cidade de Filipos havia espíritos. Eu creio que tinha um principado lá, que era um espírito de adivinhação, chamado Piton, daí que deriva pitoniza, o espírito de adivinhação se manifestava naquela moça, que Paulo expulsou o demônio da moça, mas havia uma legião de demônios ali que tomavam conta daquela cidade e produzia todas as obras mais naquela cidade. Só que esses seres são invisíveis. Aqui no Calafate não é diferente, não deixe de dizer. Existem seres espirituais, anjos caídos, que governam o Calafate, manipulam pessoas, manipulam situações, e nós não os vemos, mas nós só vemos a ação deles nas pessoas que eles manipulam, né? O tipo de crime, o tipo de pecado que predomina em determinada região, revela o tipo de espírito que governa aquele lugar. Mas quando o evangelho chegou lá, houve um conflito espiritual. Naturalmente, Satanás, usando o sistema judiciário, prendeu os pregadores do evangelho. Mas, mediante a oração e o louvor de Paulo e Silas, Deus enviou um batalhão de anjos. E esses anjos guerrearam contra os demônios no mundo invisível. Há uma batalha no mundo invisível, uma batalha no mundo espiritual. Nós não vemos, mas nós podemos sentir os efeitos. E essa batalha entre os anjos e os demônios provocou o terremoto. E foram os anjos que abriram todas as celas, foram os anjos que abriram todas as portas, porque um terremoto é irracional, ele não ia fazer essa relação de coisas. Lá no caso da ressurreição de Jesus, quando aquele anjo desceu, creio eu que Deus enviou os anjos, porque Satanás com seus demônios tinham cercado a sepultura de Jesus para impedir que ele ressuscitasse, mas os anjos vieram e lutaram com aqueles demônios, e um anjo removeu a pedra da porta do sepulcro para que Jesus saísse. Irmãos, isso aqui é ser crente, isso aqui é ter fé, porque o mundo fenomenal, o mundo que nós vemos, que nós capturamos com nossos 5 sentidos, é apenas o mundo físico, mas o mundo espiritual, o mundo invisível que nós não vemos, mas a palavra de Deus revela que ele existe, né? Então, houve esse fenômeno lá. E aí eu fico perguntando a vocês, irmãos, se coloque no lugar do carcereiro. Porque o carcereiro poderia pensar assim: eu não quero ser salvo, né? Eu não quero ser salvo porque eu não quero deixar a minha vida mundana, eu não quero deixar os meus pecados, eu não quero obedecer a Deus, eu não quero ficar limitado, então eu não quero ser salvo. Só que as coisas que aconteceram em redor dele o constrangeram. Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange, e nós julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que vivem, não vivem mais para si, mas vivem para aqueles que por aquele que por eles morreu, né? Então, agora se coloque no lugar do carcereiro, irmão. Diante de todo esse fenômeno aí, né, lá no caso de Lídia, o Senhor abriu o coração de Lídia. Aqui já foi um terremoto, aqui abriram-se todas as portas, abriram-se as cadeias de todos, até os pés de Paulo e Silas, que estavam no tronco com a corrente lá, foram libertados. Eu pergunto, você no lugar do carcereiro, o que você faria? Você ficaria com medo? Você se tremeria? Eu acredito que ele ficou tremendo. E aí, irmãos, o carcereiro, ele fez a pergunta clássica, que é assim: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Observe que diante de todas as circunstâncias que Deus colocou o carcereiro, agora ele desejou ser salvo. Agora ele percebeu que a questão da salvação envolvia poderes muito grandes, né? Coisas sobrenaturais, que não era uma coisa qualquer. E aí ele desejou ser salvo.
Ou seja, Deus colocou ele contra a parede, Deus colocou ele numa situação que tornou quase impossível que ele não quisesse ser salvo. E aí, para clarear um pouco aqui, eu digo o seguinte: na Bíblia, Novo Testamento, parece indicar que as pessoas que serão salvas, nós devemos esperar a pergunta delas para nós, porque no dia de Pentecostes, os judeus que ouviram a pregação de Pedro, eles disseram assim: que faremos, homens e irmãos? Que faremos, homens e irmãos? Nós devemos ouvir essa pergunta, né? Quando o Espírito Santo estiver agindo em alguém, alguém vai chegar para você e vai dizer assim: fulano, o que eu devo fazer para me salvar? O que é que eu devo fazer para me salvar? Eu quero ser salvo, eu não sei como. Me ensina a ser salvo. Aí, cada um de vocês aí tem que ter condições de ensinar a pessoa como ela deve ser salva. Quando Jesus apareceu, é muito parecido com a conversão de Saulo, capítulo 9 de Atos, quando Saulo teve um encontro pessoal com Jesus, foi uma coisa ainda mais espetacular, mais amedrontadora do que talvez a desse carcereiro. E quando Saulo caiu no chão cego, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo disse: quem és, Senhor? Aí a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele disse: que farei, Senhor? Olha a pergunta. Ele queria ser salvo. O que eu farei? Aí Jesus disse: entra na cidade de Damasco e lá te será dito o que te convém fazer. E mais tarde Ananias foi falar com ele, e Ananias disse: agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome. Foi assim que Saulo foi salvo. Então a pergunta vai vir das pessoas, porque o Espírito Santo, ele vai criar uma situação na vida das pessoas, seja uma situação interior, abrir o coração, porque lá em Atos diz, Atos 2, compungiu-se-lhes o coração, alguma coisa aconteceu lá dentro deles. A tradução moderna diz: ficaram tristes. Eu estou sentindo uma tristeza muito grande no meu coração. Eles disseram: eu não sei que tristeza é essa. Era o Espírito Santo colocando eles sob convicção de pecado, né? Convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E eles: mas eu não sei o que fazer, o que faremos? Aí Pedro disse: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui foi assim que o carcereiro também foi salvo. Vamos ver aqui agora. Aí vem, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Olha só, essa expressãozinha aqui, irmãos, olha só. Aqui a gente tem que ter cuidado na interpretação da Bíblia, né? A Bíblia, ela tem muitas coisas complexas, nós temos que ter cuidado. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é uma afirmação genérica de como se opera a salvação. Como é que nós somos salvos? Crendo em Jesus. Aí a pessoa diz: mas eu já criei em Jesus, então eu estou salvo. Mas crer em Jesus tem que ser explicado, tem que ser dividido em pedaços, né? Tem que ser discriminado, tem que ser apresentado com outras palavras. Aí diz aqui: e lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Ora, ele já sabia: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele já sabia que era só crer em Jesus. Só que diz aqui que eles, a palavra aqui no original é laléu, falavam. Não é pregavam, pregava é querigma. Mas aqui eles falavam no tom coloquial, cara a cara, uma pessoa para outra. Eles falavam a palavra do Senhor. O que eles falavam? Eles explicavam o que significava crer em Jesus. Então, eles, olha, para você crer em Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se batizar em nome de Jesus, você precisa receber o Espírito Santo. Ele começou a explicar uma série de coisas que significava crer em Jesus, que não estão nesse texto, mas estão em outros. Então, e aí diz aqui: e eles estavam falando para ele e para todos que estavam na casa dele, toda aquela família, né, do carcereiro. Aí diz aí:
Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Eu vou pegar ele foi batizado. Observe, irmãos, aonde está a salvação? Onde a salvação é mencionada, o batismo também é. Geralmente. Alguns textos não, mas geralmente é. Então, por quê? Porque o batismo faz parte da salvação. Erram aqueles que pensam, isso não é regeneração batismal. O batismo por si só não salva, mas quando o batismo, ele é a manifestação da fé que já está no coração, se com tua boca confessares, em teu coração creres, que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o batismo é o meio pelo qual Deus nos salva, é a manifestação da nossa fé, é sempre uma coisa interior, como no caso de Lídia, e um ato externo de obediência, que é o batismo. Então ele foi batizado juntamente com toda a sua casa. E aí vem na sequência, como eu falei, a mesma coisa de Lídia, olha. Passa a praticar as boas obras, porque nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Nós não somos salvos porque guardamos a lei de Deus. Nós não somos salvos porque guardamos os 10 mandamentos. Mas uma vez que nós somos salvos pela fé em Jesus, aí nós começamos a praticar as boas obras. E esse carcereiro aqui começou a praticar as boas obras antes mesmo de ser batizado. Diz aí: tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Como é que está aí? Está diferente? Lavou-lhes as feridas, né? Ou seja, Paulo e Silas tinham sido submetidos a muitas chicotadas. A justiça romana era uma das penas, era ser chicoteado, né? Açoites. Aqui não era judeu não, os judeus eram 40 açoites. Eles diminuíram para 39. Aqui é a justiça romana. Não, acho que não tinha limite. Talvez até tivesse. Mas o certo é que eles estavam com as costas em petição de miséria. Eles estavam com as costas cortadas, estavam com as costas sangrando, eles estavam com as costas feridas. E aí o carcereiro, ele fez curativo, né? Ele tratou daqueles ferimentos das costas dos 2 pregadores. Já foi uma boa ação que ele fez, porque antes ele estava guardando os 2 pregadores na prisão, agora ele está cuidando ali dos ferimentos. E depois que ele foi batizado, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Olha, depois que ele foi, a hospitalidade, sobressai aqui a questão da hospitalidade, né? Mas ele está praticando as boas obras agora, não para ser salvo, mas porque ele foi salvo. Porque quando a pessoa é salva, a conduta muda, o comportamento muda, o caráter muda. Se a pessoa não mudou o comportamento, nem o caráter, nem a conduta, é porque ela não foi salva. E nós estamos numa geração que corre grande perigo, porque muita gente, ela acha que está salva sem ter recebido essa transformação. Vê lá que o texto que eu falei domingo, de 1 Samuel 10:9, diz assim: quando Saul virou as costas para sair de Samuel, Deus mudou o coração dele em outro. 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus transforma o coração, Deus transforma o espírito, é uma nova criação, e a pessoa se torna uma nova criatura. É por isso que o comportamento dela muda, porque é Deus que está operando a salvação, o Espírito Santo está agindo, os pregadores estão pregando, o Evangelho, a palavra de Deus está operando essa questão aí. E aí, meus irmãos, o carcereiro foi salvo. Aí eu pergunto: você foi salvo? Deus fez tudo isso em seu favor? Se você foi salvo, Deus fez. Se você foi salvo, Deus fez ações interiores, exteriores, Ele criou situações para você ser salvo. Aí eu pergunto: o carcereiro poderia dizer não? Assim, em tese, poderia, né? Mas quando a pessoa é colocada dentro da situação dessa, geralmente ela quer ser salva, porque Deus criou toda a situação para ela ser salva, né? Então, se você está salvo, irmão,
Agradeça a Deus porque Ele fez tudo isso para lhe salvar, né? Agora, como eu disse antes, cuidado para que o seu nome não seja riscado do livro da vida, porque essa está na Bíblia, né? De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas o crente não perde a salvação. Pode até não perder, mas que o nome pode ser riscado do livro da vida, pode, porque está na Bíblia. Então cuidado para o seu nome não ser riscado do livro da vida, né? Por isso que há tanta exortação, admoestação, se esforce, né? Se esforce, seja fiel, lute, porque não é fácil, é uma batalha. Deus não vai facilitar as coisas para colocar a fé à prova. E assim nós somos salvos. Deus quer nos salvar. Mas se Deus quer nos salvar, quem o impedirá de ser salvo? Nós podemos impedir? Então vamos orar agora, né, para concluir essa mensagem. E eu vou... Paulo diz assim, li essa semana, 2 Coríntios, capítulo... Eu creio que é capítulo 11, ou é 13. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, se não é que já estáis reprovados. Nós somos reprovados. Toda prova, ela pode ter dois resultados. Você pode ser aprovado ou reprovado. Mas não é para perto da salvação. Mesmo que não seja, mas é bom não correr o risco, né? Então se esforce para ser aprovado. Eu vou orar agora, irmãos, para...